Olá pessoal, sou Rodrigo Rosa, tenho 35 anos, sou formado em Engenharia Elétrica com ênfase em Computação pela Escola Politécnica da USP. É um prazer poder compartilhar um pouco com vocês da minha trajetória. Eu nasci em São José dos Campos, São Paulo, quase 100 quilômetros aqui da capital, no Vale do Paraíba, e eu estudei da primeira à oitava série numa escola estadual pública próxima à minha casa. Eu sempre me interessei bastante sobre entender como as coisas funcionam, gostava de montar e desmontar aparelhos eletrônicos, carrinhos de controle remoto. Isso aos poucos me foi levando a pensar que seria interessante conhecer um pouco mais dessa área ligada à tecnologia. Meu pai, ele tinha feito um ensino técnico de torneiro mecânico no Sebrae e me influenciou também a buscar um ensino médio técnico. Então, eu encontrei uma escola técnica chamada ETEP, próximo à minha casa, e eu comecei a me preparar para fazer a transição da escola pública para uma escola técnica particular. Essa escola ela oferecia um cursinho preparatório chamado carinhosamente de Todinho, que eram 6 meses de reforço de física e matemática para ajudar alunos de escola pública a ter um melhor desempenho, se adaptarem melhor a esse ensino técnico. Eu fiz esse cursinho preparatório, tive um bom desempenho, com isso eu consegui uma bolsa parcial nessa escola técnica. E o que ajudou bastante, porque eu também tenho um irmão gêmeo que também foi fazer técnico junto comigo e era bem pesado para a nossa família pagar os nossos estudos. O curso que eu escolhi foi a Informática Industrial, que dava uma base tanto do conhecimento de hardware, placas, circuitos eletrônicos, eletricidade básica, quanto também os fundamentos básicos de desenvolvimento de software, criação de programas. E isso me levou a cada vez mais adquirir uma paixão por tecnologia, especialmente desenvolver software, criar programas. E com isso, eu também comecei a cogitar seguir para a faculdade também um curso ligado à tecnologia, o que me levou a optar pela engenharia. Durante o meu ensino técnico, eu tive a oportunidade de participar de aulas de reforço que preparavam para a Olimpíadas de Física e Matemática. Eu participei de algumas e tive um bom desempenho. Com isso, com contato com o professor que era orientador dessas aulas, eu consegui uma bolsa parcial também no cursinho Poliedro, que era bem conhecido na minha cidade. E com isso, no meu quarto ano, que seria depois no ensino técnico, eram 3 anos de ensino médio, e o quarto ano era meio semestre de ensino técnico com um projeto de conclusão, mais o estágio. Eu optei por fazer um cursinho noturno para poder concluir essa parte final do técnico, mas eu optei por não fazer o estágio, me dedicando a estudar para o vestibular. O meu irmão, ao contrário, ele optou por fazer o estágio, porque ele queria ganhar um pouquinho de experiência profissional na área técnica e também ajudou bastante a gente a conseguir o dinheiro para poder pagar essa bolsa parcial que a gente conseguiu no cursinho Poliedro. Foi um ano de bastante estudo, bastante dedicação, muitos simulados, muitos exercícios, de listas, exercícios de várias universidades, e eu foquei bastante na FUVEST e consegui ter um bom desempenho e vim estudar em São Paulo. Toda essa mudança foi um processo bastante acelerado, que quando eu prestei o vestibular e recebi a notícia que eu fui aprovado, eu lembro que houve um período de semanas até eu ter
que vir fazer a minha matrícula na universidade, na cidade universitária, que foi praticamente a primeira vez que eu pisei na Poli. Eu passei próximo dela uma vez que eu vim disputar uma Olimpíada de Física, mas eu nunca entrei na faculdade. Então, pela primeira vez que eu realmente conheci a universidade com mais atenção e a escola politécnica foi o dia da matrícula propriamente dita. E foi aquela festa, cortação de cabelo, e também já começou aquela preocupação, né? Bom, agora que eu vou estudar, onde eu vou morar? E duas coisas me ajudaram bastante naquela época, né? Havia um núcleo de apoio chamado COSEAS, que oferecia uma lista de repúblicas, e eu fui atrás das repúblicas bem mais em conta, e eu também descobri que a Associação de Engenheiros Politécnicos oferecia uma bolsa de estudos que ajudava os alunos nos 2 primeiros anos de faculdade. Essa bolsa existe até hoje, se tornou o projeto Retribua, que oferece uma bolsa hoje no valor aproximado de R$600 nos 2 primeiros anos de faculdade a alunos da Escola Politécnica. E eu também hoje sou mentor desse projeto. Eu auxilio tanto financeiramente com o pagamento das bolsas, como também auxilio a orientar alunos que estão iniciando esse processo na faculdade, nos 2 primeiros anos. E entrar na faculdade é uma batalha, mas sair dela muitas vezes é uma batalha um pouco mais difícil, porque um dos desafios que a gente enfrenta logo que a gente chega, no primeiro momento, é adaptar, eu que vim de uma cidade do interior, a saída da casa dos pais, né? Sempre um processo um pouco difícil, tanto para a gente aprender a se virar sozinho, quanto para também lidar com os custos, né? Eu tinha um desafio grande que, quando eu vim para a faculdade, eu tinha o desejo de fazer engenharia elétrica, ênfase em computação, e eu não tinha computador. Eu tinha um computador velho que ficou na casa dos meus pais, que ainda era usado pelo meu pai para o trabalho, e eu não podia trazer esse computador para São Paulo. Então, eu precisei correr atrás de um estágio logo no fim do meu primeiro ano para me ajudar a poder bancar a compra desse computador e também para poder pagar um curso de inglês, né? Porque eu desejava fazer computação e sem computador e sem saber inglês eu percebi que a coisa ia complicar um pouco. Eu sobrevivi, né? Os quase 10 meses da faculdade, o primeiro ano inteiro, na verdade, sem computador. Utilizava as salas que a gente chamava Pro-Aluno, que eram salas que tinham algumas dezenas de computadores, mas eram compartilhadas por todos os alunos. Então foi um processo ali intenso de algumas horas nessas salas para poder entregar alguns projetos que eram pedidos. E foi uma fase assim de bastante luta, né? Até eu conseguir comprar esse primeiro computador. Meu primeiro estágio eu consegui graças a um anúncio que eu vi, que o Laboratório de Sistemas Integráveis, que era um laboratório da própria Poli, estava oferecendo bolsas de estágio para alunos que quisessem trabalhar com desenvolvimento de software. E eu fui trabalhar nesse laboratório, no núcleo voltado para sistemas móveis. Esse foi o meu primeiro estágio. Vocês vão perceber, né, que quando você começa a trabalhar e estudar, especialmente numa faculdade que era integral, a faculdade ela vira outra faculdade, né? O peso mesmo de um estágio em conjunto com as aulas teóricas e práticas que você tem ao longo de um curso de engenharia, ela é algo bastante exigente de conciliar mesmo com o estágio. Mas uma coisa que me ajudou bastante na época foi que eu optei por fazer um estágio que não exigia deslocamento. Essa é uma dica que eu dou.
Os primeiros anos de faculdade sempre há um peso maior de matérias que exigem uma carga teórica maior, muitos cursos, né? E você precisa de tempo. Então, se você conseguir conciliar estágios ou oportunidades de trabalho que te permitam gerar renda, mas não te exijam um deslocamento grande, isso é algo que ajuda bastante. Então eu saía das aulas, já ia para os meus estágios trabalhar. E na Poli, na minha época, quando eu comecei, você ainda tinha os 2 primeiros anos, eram básico, você não optava pelo curso. Então eu tive que tentar, ao mesmo tempo que trabalhava, garantir notas razoáveis para poder escolher meu curso, porque havia uma pontuação por nota para você garantir seu curso. Hoje, o curso de computação, você já opta no vestibular para ajudar a segunda escolha como ciência da computação no IME, se eu não me engano. Isso mudou um pouquinho de como era na minha época. E assim eu fui indo de estágio em estágio, depois eu consegui um segundo estágio também na área nos sistemas integráveis, mas no núcleo de telemedicina, onde eu trabalhava com sistemas voltados para a área médica, também desenvolvendo software. Até que no terceiro ano eu falei, bom, eu quero pôr meu pezinho para fora da faculdade e ver como é que é o mundo aí fora. Então eu arrumei um terceiro estágio na área de desenvolvimento de software, só que para corretoras de valores. Era um mundo completamente diferente, né? Era uma empresa diferente dos laboratórios, havia uma pressão maior de resultados, mas foi bem interessante para conhecer esse mundo profissional mais externo à faculdade. Logo depois eu consegui um outro estágio desenvolvendo software para impressos de segurança, eram usados em lugares parecidos como seria um poupa-tempo, para emissão de documentos como carteira de habilitação, RG. E depois eu fiz um quinto estágio que foi numa empresa chamada Bull, e eu trabalhei ajudando na construção do sistema de automação de pesagem de carga do aeroporto de Cumbica, na filmagem dessa pesagem. Então foram uma série de experiências assim bem interessantes que me permitiram tentar aliar um pouco a bagagem teórica que eu tinha na faculdade com a experiência profissional. Isso é uma coisa que eu acho bem interessante no curso de engenharia. Você conseguir, na medida do possível, conciliar uma formação um pouco mais teórica com um conjunto de experiências práticas que te permitam entender como colocar aquele conhecimento que você aprendeu na faculdade no dia a dia. Eu também participei bastante da Poli Júnior, que era a empresa júnior da Poli. Então eu ajudei a organizar eventos, dar consultorias para pequenas empresas, conheci um monte de gente bacana. Então isso foi uma coisa bem legal assim do tempo que eu tive na Poli. Acabei, em virtude de trabalhar bastante também para conseguir o dinheirinho para me sustentar, eu estendi um ano a mais de Poli. Isso é uma coisa razoavelmente normal, né? Então eu deixei algumas matérias de lado, peguei umas DPs, mas consegui me virar, me organizar e com mais um ano eu fechei a faculdade. E logo após de formado eu fui trabalhar numa empresa de consultoria, na área de software também. Tem um tipo de tecnologia que chama software orientado a serviços. Isso estava em alta quando eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar uns tempos com isso. Viajava de avião, dando consultoria pelo Brasil. Foi bem interessante esses primeiros anos após formado. Depois eu fui trabalhar um tempo com esse professor da faculdade na área de desenvolvimento, também de software para a área de educação. Trabalhei como coordenador, arquiteto de software, até que eu cansei um pouco dessa área um pouco mais técnica e fui trabalhar com startups e inovação no Sebrae. Então eu ajudava pequenas empresas de tecnologia,
pequenos negócios a se estruturarem, a pensarem a inovação. Após isso, eu achei que seria interessante tentar um concurso público. Por isso, eu prestei um concurso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que fica ali em frente ao Poupatempo, que é onde eu trabalho até hoje, fazem 5 anos. Eu sou agente de fiscalização da área de tecnologia da informação. Hoje eu sou chefe da seção de sistemas administrativos do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas ele tem a missão de colaborar com o bom uso dos recursos públicos pelas prefeituras do Estado de São Paulo e órgãos estaduais, secretarias, polícia, universidades. Então ele é um órgão de controle, ele fiscaliza esse uso, orienta e fiscaliza o uso do dinheiro público, e eu trabalho na área de TI desse tribunal hoje. Conselhos que eu dou para você durante a faculdade, né? Eu acho que é sempre interessante você buscar explorar diversos caminhos, né? E tentar entender, se conhecer e conhecer o mercado e conhecer a faculdade, né? Essas experiências vão ajudar vocês a encontrarem caminhos e situar melhor qual a direção que você pretende seguir no futuro. Com relação a questões financeiras, né, eu sempre tive que correr atrás assim, bastante de trabalho e é uma luta. Realmente há momentos que você põe a mão na cabeça e se pergunta se há uma luz no fim do túnel. Mas sempre há. Mesmo muitas pessoas me ajudaram. Desde a bolsa inicial que eu consegui da Associação de Engenheiros até oportunidades profissionais mesmo, de colegas me indicando, as coisas vão acontecendo e você vai avançando e vai lutando e é possível chegar lá. A área de computação é uma área bem interessante, muito dinâmica, a engenharia elétrica com ênfase em computação, ela dá uma base tanto na parte mais teórica quanto na parte ligada a hardware, né? A base dos circuitos eletrônicos, dos chips de processamento, quanto na parte de software ligada a compiladores, sistemas operacionais, redes. Então tem uma série de sub-áreas que vocês podem conhecer e explorar, e tem um campo muito vasto em termos de emprego, né? Tanto aqui hoje no Brasil, né, como muitos colegas optam, como alguns que até buscam oportunidades no exterior, né, para aqueles que isso possa ser interessante. Então é uma carreira bastante dinâmica e também é uma carreira que exige estar todo o tempo aprendendo. E esse é o segundo conselho: estejam sempre aprendendo, buscando coisas novas, que isso é uma coisa que em qualquer área vai ser cada vez mais importante. Bom, foi um prazer compartilhar um pouquinho com vocês da minha história. Eu espero que alguns de vocês, né, possam se identificar de alguma forma e perceber que é possível, mesmo com algumas lutas, algumas dificuldades, a gente chegar lá. Um abraço e obrigado pela oportunidade.